Então, galera, na nossa aula de hoje, tá certo? Nós vamos dar continuidade aqui e hoje nós vamos para o capítulozinho que trata de leis da termodinâmica e as máquinas térmicas. Então, nós vamos fazer aqui algumas partes desse capítulo, ele é bem extenso. E aqui a parte 1 é trabalho em uma transformação gasosa e energia interna de um gás. Beleza? Então, vamos lá. Se todo mundo está vendo aí, vamos lá para a nossa aula. Então, aqui nessa animação, ó, vocês veem aqui uma máquina, né? A vapor, trabalhando. E aqui, galera, ó, nessa imagem aqui, ó, certo? Está representado o que culminou, né? Uma das coisas que culminou na Revolução Industrial, né? Que foi a máquina a vapor, tá certo? Então, a máquina a vapor, ela trouxe muitas, tá certo? Muito desenvolvimento para a sua época. E o responsável por esse desenvolvimento, por essas máquinas a vapores, sim, foi exatamente, né, o pessoal aí da ciência, especificamente o pessoal da física, tá bom? Aqui você tem as famosas Maria Fumaça, né, que culminaram aí na Revolução Industrial, né, foi marcando aí um símbolo, né, da Revolução Industrial, assim como aquelas fábricas, ok? Então, a termodinâmica, que é o conteúdo que nós estamos entrando hoje, ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim ou não? Sim, professor. Obrigado. Então, a termodinâmica, ó, ela estuda as transformações e as relações entre dois tipos de energia, que é a energia mecânica e a energia térmica. No primeiro ano, nós estudamos a energia mecânica. Professor, e o que é energia mecânica? É aquela energia que depende do movimento, né? Do movimento. Lembra lá quando no início desse ano nós recapitulamos, né? E uma das coisas que fica bem marcada é a energia cinética, que é mv2/2, tá certo? Então isso aqui é o exemplo de energia mecânica. Tá aqui, ó. Nós vimos essa energia mecânica no primeiro ano. Já a energia térmica é energia em forma de calor. Lembra lá a definiçãozinha de calor? Calor é energia que passa de um corpo para o outro devido exclusivamente à diferença de temperatura entre esses corpos, né? Então, calor é energia em trânsito. E uma das formas de calcular calor, né, era pelo o calor sensível, né? Calor sensível, ou calor latente também, que nós calculamos. Tá bom? Então, isso aqui é exemplo de energia térmica. Aí, ó, a termodinâmica, ela trata disso, ó, do calor realizando trabalho, as características de um sistema e as propriedades termodinâmicas, né, de um fluido. Fluidos, lembrando lá, fluidos, né, são gases e líquido. Então, nós vamos usar aqui o calor para realizar um trabalho. Veja aqui essa animaçãozinha, ó. Aqui, ó, está sendo aquecido, está realizando um trabalho. Professor, que trabalho é esse? Está girando esta roda aqui, ó. Então, o vapor que sai desse cilindro é o suficiente para girar essa roda aqui. Beleza? Então, isso aí é o que nós dizemos. Está realizando um trabalho. Ok? Então, aqui são alguns nomes, né, que marcaram o início, né, do desenvolvimento da termodinâmica. Então, Sandor Carnot, que criou alguns ciclos, né, que tem um ciclo de Carnot, que vocês podem ver mais na frente. James Joule, né, que é por isso que a unidade de calor, né, tem a unidade de calor Joule e a unidade Cal. O Joule é exatamente em homenagem a esse senhor aqui, ó, James Joule, né, o Joule, né, como a gente chama, é Joule, né? E aí a gente faz
a união, né? Que uma caloria, né, vale tantos de Joule, ou vice-versa. Depois aqui tem o Clapeyron, 1794 a 1864. Esse Clapeyron aqui foi que formulou, né, PV, N, R, T. Lembram lá da Lei Geral dos Gases? Né? Como era a Lei Geral dos Gases? A equaçãozinha do pivete, né? Pivete era igual ao quê? Era igual a uma constante. Então, coube a Clapeyron descobrir quem era essa constante. Essa constante aqui é NR, né? Só que a gente passa o T daqui de baixo, ó, para cá. Então fica aquela formulazinha, né? Ou você nunca rezei tanto. Olha aí, vixe. Então, William Thompson, Lord Kelvin. O Lord Kelvin foi foi o responsável, né? Por aquela escalazinha Kelvin, né? TK, né? Que nós temos lá, a transformaçãozinha. Que TK é igual a TC mais 273, né? Relação entre Kelvin e Celsius. Celsius também foi outro físico, tá bom? E Clausius, Rudolf Clausius, ok? Todos esses caras aqui foram pessoas que desenvolveram a termodinâmica. Então, para você entender a termodinâmica, então só lembrando, ó, termodinâmica, né? O que é que trata a termodinâmica, né? É a relação entre dois tipos de energia, a energia mecânica e a energia térmica. Né? Ele trata dessas transformações e as relações, ok? Só para lembrar aí. Aí, para você compreender termodinâmica, você precisa entender o conceito de calor, trabalho e energia. De calor, todos nós já estudamos, né? Calor já está, ó, ok. Hoje nós vamos estudar o que é trabalho e energia interna de um sistema. Porque nós já estudamos o calor, né? Nós já estudamos a energia interna. Então, trabalho, pessoal, a gente usa o delta tal, isso aqui é a letra tal, o nome disso aqui, ó, tá bom? O nome dessa letra aqui é tal. Ó, tal. Ou um delta W. Alguns livros usam o W. E energia interna representada por um delta U. Então, hoje nós vamos estudar essa daqui e isso daqui. Ok? Somente esses dois. Nós vamos devagarzinho, vamos por etapa. Então, como da própria definição, a termodinâmica ela vai tratar, né, da relação entre do calor e o comportamento entre a energia mecânica e energia térmica, certo? E energia térmica. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Então, vamos logo aqui para o conceito de trabalho. Trabalho, pessoal, envolve deslocamento. Deixa eu só relembrar aqui para vocês. Ó, nós vimos no começo desse ano, antes da pandemia, que trabalho... Oi? Sim? Aqui no celular está apresentando ainda assim, capítulo 8, lei da termodinâmica. Ainda não passou, foi? Deixa eu ver aqui. Então, no começo desse ano, nós já vimos o que é trabalho. Tá aqui, só repetir, ó. Essa letra aqui, ela é chamada de tal. Bom, como é que eu faço ela? Olha aqui para a canetinha, ó. Bom, viu, ó? Tipo um caracolzinho. Que aqui ela é desenhada de uma forma mais estranha. Então, nós vimos no começo desse ano que trabalho
que eu posso representar pela letra W, ele é uma força vezes um deslocamento, certo? Então, essa é a definição de trabalho. Ou, como alguns livros colocam, né? Força vezes deslocamento. Tanto faz, você usar o tal como o W. Só que aqui na termodinâmica, ó, como o próprio conceito de termodinâmica diz, ele diz isso aqui, ó. Ela estuda as transformações e as relações entre dois tipos de energia, a mecânica e a energia térmica, certo? Então, ele estuda as transformações e as relações. Então, qual é a relação entre esses caras aqui? Então, revisado aqui o trabalho, nós vamos aqui. Ó. Então, agora, quem irá realizar esse trabalho é exatamente um gás ou um líquido. Através de quê, professor? Através do calor. Olha que massa, né? Antes, no começo do ano, a gente tinha aquele exemplozinho típico, né? Deixa eu relembrar aqui para vocês. Ó, tinha aqui uma caixinha, solo. Aí vinha aqui um homenzinho para empurrar essa caixinha. Né? Então, ele ia aplicar uma força nessa caixa e ela iria se deslocar a uma certa distância dele. Tá certo? Então, aqui era o cara aplicando aqui uma força, ó, tá certo? Aplicando aí uma força, que é o solo, né? E essa caixa, ela se deslocava uma distância dele. Estão vendo aí meu desenho aí, como tá bonito? O que achou, Thalita, do meu desenho? Tá lindo? Hein, Thalita? Então, se desloca aqui uma distância d, tá certo? Só que aqui, quem vai realizar o trabalho? Quem é que vai realizar o trabalho? Agora é um gás ou um líquido. Tá bom? Um gás ou um líquido. Então, o trabalho, esse gás pode realizar trabalho ou pode receber trabalho. Então, quando ele recebe trabalho é quando o volume aumenta, tá bom? Então, quando nós temos um volume positivo, ou seja, o volume aumentou, então nós dizemos que o gás realizou o trabalho, ou seja, o trabalho é positivo, é mais. Olha aqui para essa animação, veja aqui, ó. Olha aí o que acontece. Ele vai realizar trabalho, ou seja, vai se expandir, ó. Viram? Vou repetir novamente. De novo. Tá certo? Então, ele se expandiu, o volume aumentou. Então, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Aí, ele pode receber trabalho. Então, aqui o trabalho é positivo. Né? Olha aqui, é positivo. E aqui o trabalho ó, vai ser negativo. Tudo que é menor do que zero é negativo. Ok? Veja a animação. Então, se o volume é menor do que zero, o trabalho também é menor do que zero. Ó, vem uma força e vai comprimir esse gás. Professor, faça de novo, que eu não vi não. Ó, ele está lá em cima. Ó. Aí vem uma força e vai comprimir esse gás. Tá certo? Então, se o gás se expande, se o líquido se expande, ele realiza trabalho. Se ele se contrai, se o volume diminui, ele recebe trabalho. Então, o trabalho aqui, ele está ligado ó, diretamente com esse volume. E quem é que faz esse volume de gás aqui descer? Lá no primeiro ano, né, quando a gente trata de trabalho mecânico, a gente tem que ir à força, né? Lá no primeiro ano, como eu acabei de escrever no slide anterior para vocês, a gente teria que trabalho seria assim, ó. Seria uma força vezes uma distância. Aqui, essa força aqui, né, ela guarda uma relação com a pressão. Então, nós sabemos que nós podemos comprimir um gás, né, por pressão, ou podemos expandir o gás por pressão. Então, o trabalho
termodinâmico, ele é dado assim, ó, P delta V. Pressão e volume. Foi uma pressão aplicada aqui devido a esta força que diminuiu o volume. Antes, ó, o volume estava aqui, ó. Aqui é um êmbolo, certo? A tampa. Não vamos contar a tampa não, certo? Ó, antes eu tinha isso, ó. Volume inicial, certo? Aí agora eu vou aplicar uma força e eu vou ter o quê, ó? Volume final. Lembrando que esta força aqui, ó, por quê? Porque também você tem que lembrar daquela famosa formulazinha, ó. Pressão é a força sobre a área. Mas não se preocupe com isso aqui não, tá bom? Porque nós vamos usar essa pressão aqui, e essa pressão nós não vamos mais calcular por esta fórmula aqui não. De onde é que vem essa pressão aqui? O professor não me indica que é daquelas transformações isotérmica, isobárica, isovolumérica. Exatamente. Essas grandezas aqui são daquelas transformações. Por isso que a gente estuda logo aquelas transformações, são 3 transformações para depois vir para cá. Então, trabalho é o PV, ok? Trabalho é o PV. É só você lembrar. Como é que eu comprimo um gás? Né? Diminuindo a pressão. Como é que eu expando? Aumentando a pressão, certo? Se eu diminuo a pressão, o volume diminui, né? Se não tiver para onde o gás ir, ok? Ou então eu aumento o volume e vice-versa. Então, o gráfico pressão-volume, ó, PV, ele é dado dessa forma, ó, pressão e volume. Quando você tem bem bonitinho assim, você calcula aqui, essa pressão é constante, ó, quem varia é o volume, certo? Como a pressão é constante, quem vai variar é o volume, ó. Então, volume mais realiza trabalho, volume menos, certo? Sofre, recebe trabalho. Veja que o volume final aqui é bem menor. E lembre-se que é um ΔV, ó. Que é um ΔV. É um V final menos um V inicial. Ora, se o meu V, certo? Só olhando aqui se tem alguém pedindo para entrar, não tem. Se o meu V final é menor, então aqui, ó, por isso que vai dar, né, um trabalho negativo. Então, o gráfico é quando a minha pressão não é constante. Lá eu tenho só um P. E aqui, ó, quando eu tenho um P1, um P2, como é que eu faço? Aí eu digo que o meu trabalho é a área sobre a curva. Então, a área desse gráfico aqui, ó, esse daqui que está em cinza, ó, né? A área disso aqui, ó, ele me dá o trabalho. Então, se você calcula essa área, você tem um trabalho. Por quê? Porque aqui não dá para aplicar aquela fórmula. Ó. Trabalho é igual a P delta V. Professor, por que não dá para aplicar essa fórmula? Porque esse P aqui, nessa fórmula, ele é constante. E aí, você vai aplicar o P1 ou o P2? Porque o V é variável, mas o P. Então, quando você tem assim, ó, pressão variável, ou um gráfico, você utiliza esse esquemazinho aqui, ó, esse recurso. Diz que a área é igual ao trabalho. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Me dê aí um retorno. Sim ou não, povo? Estão aí? Tudo certo?
Beleza, né? Então, deixa eu passar aqui para o próximo slidezinho. Então, da mesma forma, eu posso ter trabalho realizado pelo gás e trabalho sofrido pelo gás. Isso é muito fácil, é só você olhar o volume. Desculpa. Se o volume for mais, o gás está realizando trabalho. Se o volume for menos, o gás está sofrendo trabalho. Para facilitar as coisas, você olha, quando o gráfico é assim, você olha o sentido horário e o sentido anti-horário. No sentido horário, lógico que você pode calcular, certo? Mas no sentido horário, já te adianta, ó, no sentido horário, o trabalho é positivo. No sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Pronto. Então, no sentido horário, o trabalho é positivo. No sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Ok? Então, só são essas aí de trabalho, né? Vamos aqui, ó, um exemplo. Professor, esse negócio aí de horário, anti-horário, mas aqui um exemplo. Um gás sofre uma transformação AB, representada nos itens A, B e C, abaixo. E a transformação ABC nos itens D e E. Então, nos itens A, B, C, só vai de A para B. Em cada caso indicado, responda se o gás realiza, recebe ou não troca trabalho com o meio exterior. Então, tem 3 possibilidades. Realizar trabalho, receber trabalho e não fazer nada, né? Não realizar trabalho. Para isso, nós vamos analisar sempre quem? O volume. Ok? Então, nós vamos pegar esses gráficos e vamos analisar o volume. Analisemos o volume do item A. Veja, o que acontece com esse volume? Ele aumenta. Por quê? Porque ele estava aqui e veio para cá. Ó. Embora não tenha isso marcado, né? Mas, claro, se tivesse, aí ficava mole demais, né? Então, ó, o volume aumenta. Então, no item A, o volume aumenta. No item B, o que acontece? O volume está aqui, ele sai sempre do A, certo? Como é que você lê? Lê do A para o B. O volume está aqui e veio para cá, ó. Então, o volume fez o quê? Ó? Diminuiu, porque retrocedeu. Né? Se aqui for um volume 1, é um volume 2. Ó. Volume 1. Volume 1 é sempre no A. E volume 2 aqui, ó. Nesse daqui, o que aconteceu? Ó? Quanto é o volume no A? É a mesma coisa no volume B. Ó. Nem aumentou, nem diminuiu. Ó. Certo? Que a gente chama constante. Nesse daqui é muito simples. Deixa eu tirar aqui. Nesse daqui, ó, muito simples. Esse daqui é só você olhar, ó. Sentido o quê, ó? Ó, ciclo percorrido no sentido anti-horário. Como é que eu sei, professor? Essa seta, ó. Sentido anti-horário. E esse daqui no sentido horário, por essa setazinha, ok? Pronto, ó. Eu analisei o meu ciclo e o meu volume. Agora eu vou dizer se tem trabalho, se não tem, se realiza trabalho, se sofre trabalho ou se é zero. Então vamos lá para o primeiro. Se o volume aumenta, recebe ou faz trabalho? Realiza trabalho, porque o volume aumentou. Volume maior do que zero, trabalho maior do que zero. Volume diminui, né? Recebe trabalho. Não aconteceu nada com o volume, não troca trabalho. Ou seja, o trabalho aqui, ó, é zero. Tá bom? Claro, né? Lembra lá, ó, trabalho não é PV, P delta V? Se isso daqui é zero, zero vezes P, zero. Tá vendo? Ó? Então, por isso que é zero. No sentido anti-horário, recebe trabalho. No sentido horário, realiza trabalho. Então, esse daí foi o primeiro exemplo, tá bom? De como o meu sistema realiza, recebe
ou não troca trabalho. Tudo bem? Posso passar para o próximo slide? Pode. Obrigado. Vamos lá. Outro. Ixi, lá é um professor com os cálculos. Tem uns cálculos aí, ó. Um gás sofre uma transformação ABC. Aqui, ó, de onde foi que ele veio? Você tem sempre que atentar para o enunciado, ó. Ele está dizendo, ó, que ele vai de A para B. Aqui a setazinha, né? Só riscando para chamar mais atenção. E depois, ó, o C. Certo? Aqui, ó. Cuidado para ler os gráficos direito. Então, ele vai fazer isso. Conforme indicado, né? Calcule o trabalho que o gás troca com o meio exterior nas etapas A, B e BC. Então, ele quer o trabalho aqui e aqui. Depois, a gente pode somar tudo. Então, nós vamos fazer o quê? Ó? Na etapa AB, o volume não varia. Logo, o trabalho é quanto? 0. Por quê? Veja, ó, quanto é o volume no ponto A? 0,3 metros cúbicos. Sobe lá para o B. Quanto é o volume no B? 0,3 metros cúbicos. Professor, não mudou não? Não. Quem muda é a pressão. Ó. A pressão no ponto A é uma, a pressão no ponto B é outra. Você tem sempre que olhar para os eixos. Já o volume, ó, o volume, tanto no ponto A como no ponto B, ó, é o mesmo. Aí agora, no BC, ó, o B, quanto é o volume? 0,3. No C, quanto é o volume? 0,1. Aí, de B para C, ó, quem não muda é a pressão. Ó. Como é que eu sei que é pressão? Por aqui, ó, pelo eixo do gráfico, né? Quanto é a pressão no ponto B? 6 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Quanto é a pressão no C? 6 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Ok? Então, no ponto B, é a mesma pressão no ponto C. Mas o volume muda. Então, eu calculo, ó. Então, eu calculo, ó. Na etapa B, BC, a pressão não varia, né? E o trabalho que eu gasto é dado por isso, ó. Eu vou pegar a minha pressão, que não varia, o meu volume, ó. Quanto é o meu volume final? Que é o volume final, que é o volume inicial. E aí eu tiro o meu ΔV. O que é o ΔV? É o final menos o inicial. Aí, professor, o inicial não é de onde começa, não. Cuidado, ó. Aqui nós estamos trabalhando, certo? Aqui nós estamos trabalhando em ciclos termodinâmicos, num gráfico, né? Aí ele está dizendo que o gráfico ele vai assim, ó, de B para C. Ou seja, você estava em um volume de 0,3 e foi para um volume de 0,1. Então fica, ó, 0,1 menos 0,3, que é isso aqui, ó. Volume final menos o inicial. E aí você faz essa diferença aqui, né? Que dá 0,2 e multiplica por 6 vezes 10 à quinta, que dá ó, menos 1,2 vezes 10 à quinta joule. Por que menos? Porque o volume final é menor do que o volume inicial. Ok? Claro, né? Se você olhar aqui, ele está indo no sentido anti-horário. Ó. Ele está girando nesse sentido. Ó. Se está girando no sentido anti-horário, né? Ó, sentido anti-horário, tinha que dar mesmo negativo. Se desse positivo, aí você já, não, isso aqui está errado, né? Tá bom? Então, uma coisa que você já pode prever, né? Se sua resposta vai estar certa ou errada. Então, recapitulando, no trecho AB eu não tenho trabalho, porque o meu volume é constante. No trecho BC, eu tenho que o meu sistema recebe trabalho, né? Recebe trabalho. E o que é receber trabalho? Lembra lá do cilindro? O cilindro está aqui, ó, desceu. Então, ele recebeu trabalho. E a unidade, joule. Então, lembrar lá do cara? Joule, né? James Joule, em homenagem a ele.
Outra. Um gás sofre uma transformação AB, conforme indica o diagrama. Ó, PT. Calcule o trabalho que o gás troca com o meio exterior. Aí eu te pergunto, o trabalho depende da temperatura? Ó, trabalho é P delta V. Só lembrando. Então, ele quer o trabalho, ó, de A para B. Ó, ele quer o trabalho aqui. Então, você pode estar pensando assim, professor, é só você dizer que o trabalho é igual à área. Mas o trabalho é igual à área quando tem o quê? Né? Quando ocorre o quê? Quando o gráfico é P delta V, ó. E aqui o gráfico é o quê, ó? P T. Certo? Então, quando o gráfico é P versus V, você tem que o trabalho é igual à área. Porém, aqui, nós não temos isso. Logo, o que acontece? Logo, eu posso dizer que o meu trabalho é zero. Por quê, professor? Porque o volume aqui não varia. Nem volume tem. Tá certo? Então, a transformação é uma transformação que nós chamamos ela de isocórica, né? Ou isovolumétrica, quando o volume é constante. Não varia. Tá bom? Ai, professor, vai esquecer esse negócio de volume numérico, não sei o quê. Nós temos 3 grandezas, cara. Ó, lembra lá, ó. Pivete. Estão lembrados? A formulazinha do pivete? Ó. 1, 2. Opa, né? 1 também. 1. Aqui que é 2, aqui 2 e aqui 2. Aí estão lembrados que daqui eu tenho uma transformação quando o P é constante, quando o V é constante e quando o T é constante. Como é o nome da transformação CTE, pessoal? Quer dizer constante, viu? Como é o nome da transformação quando o P é constante? Ah, agora eu lembrei, é isobárica. Quando é o nome da transformação quando o volume é constante? Isovolumétrica ou isocórica. E quando o T é constante? Isotérmica. Né? Isotérmica. Então, aqui nós não temos volume. Tá certo? Nós não temos volume. Ó. Então, se o volume não varia, então o trabalho é o quê? Zero. Então, muito cuidado quando você estiver diante de um gráfico PV e de outro gráfico P delta T. Certo? Porque pode ser que tenha um gráfico desse jeito, é simplesmente para testar se você realmente entendeu a matéria. Tá bom? Podemos ir adiante? Alô? Senhor? Sim. Professor, eu quero ir para casa, professor. Ó, o ônibus só sai 11h30, viu? Pensando que eu não sei, viu? O ônibus só sai 11h30. Não querendo ir para a praça, viu? Vamos lá. E, feito isso, agora nós vamos aprender a segunda coisinha de hoje. Aprendemos a primeira, né, que é o trabalho. E agora a energia interna. Então, a energia interna de um gás, ela está relacionada com a temperatura. É assim, ó. O trabalho está relacionado com o volume. A energia interna está relacionada com a temperatura. Lembra lá o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas do corpo. Se você se esforça bastante, né? Se você corre, a temperatura do seu corpo aumenta. Por quê? Porque agita, né? Então, a energia interna de um gás está diretamente relacionada à temperatura. Quando eu vario essa temperatura, né? Então, quer dizer que houve uma variação dessa energia interna. Tá bom? Então, nós vamos tratar aqui de um caso para uma única molécula. Porque, na verdade, o que ocorre realmente na vida real são várias moléculas ao mesmo tempo. Isso aí são chamados gás. Aí nós vamos tratar aqui para uma molécula monoatômica, mono uma. Mas também eu tenho essa mesma energia interna dada para um gás diatômico, tá? Certo? E por aí vai, e é o caso generalizado. Aqui nós vamos tratar do caso mais simples que existe, que é só uma molécula.
Olha como é legal. Então, veja aí, ó. Eu tenho aqui um gás. Professor, cadê? Tá vendo? Não, é o gás, certo? Eu tenho aqui um termômetro em Kelvin. Lembre-se que nós estamos em gases. Gás, todo mundo é medido em Kelvin. Vamos ligar aqui uma chama, ó. Liguei aqui um fogo, ó. Ligar um foguinho aqui embaixo, ó. E aí, ó. Ok? Professor, não vem não, professor, o fogo. Eu quero ver o fogo, professor. Pois veja aí o fogo, olha aí como é legal. Olha aí, ó. Ó. Professor, tô vendo é nada aí. Pois deixa eu marcar aqui para ti. Final do ano eu quero bolo, viu? Nosso Natal de sala, se Deus quiser. Ó, tá aqui, ó. Umas tanto de repetições, né, ó. Tá aqui, ó. Vou ligar o fogo, ó. Ó, para onde foi que ele foi? Por quê? Porque as moléculas se agitaram, né? As moléculas aqui, ó, cheio de molécula aqui, certo? Essas moléculas aqui se agitaram, ó, com fogo, certo? E aí, né, houve aqui um aumento de temperatura. Então, a energia interna é dada por isso, ó, 3,5 de nRT, ok? Então, a energia interna é dada por isso, 3,5 de nRT. Nos exercícios, geralmente, eu gosto de escrever assim, ó, energia interna representada por U, colocar assim, ó, 3,5 de nRT. nRT, pessoal, não é mais nenhuma novidade para vocês, né? Lembra lá, ó, PV é igual a nRT? Pois é, ó, esse nRT é a mesma coisa, ó, é a mesma coisa daqui, ó. Número de mols, constante universal dos gases e a temperatura. Por quê? Porque a energia interna ela está diretamente relacionada com a minha temperatura. Se aumenta a minha temperatura, minha energia interna aumenta. Se não aumenta a temperatura, minha energia interna também permanece lá. E se diminui, minha energia interna diminui. Mas veja que aqui, ó, eu estava em uma temperatura e fui para outra, tá certo? Então, houve o quê? Houve uma diferença de temperatura. Por isso que a gente diz assim, ó, a variação da energia interna é 3,5 de nR delta T. Delta por quê? Porque você saiu de uma temperatura inicial e foi para uma temperatura final. Então, se você juntar esses dois, você tem o famoso delta T. Ok? Então, da mesma forma, eu gosto de escrever assim, ó, delta U, né? Gosto de escrever assim, ó, é 3,5, né? 2 a gente chama meio, NR delta T. Professor, não posso dizer assim 2? Pode, mas a forma como o nosso cérebro, assimila as coisas, como a nossa mente assimila as coisas, certo? É de uma forma mais rápida. Então, se você for dizer assim, 3 dividido por 2 é um nRT, ó, você acaba esquecendo, mas você aprender assim, ó, 3,5 de nRT. Quanto é a energia interna do gás? 3,5 de nRT. Se tiver variação, bota delta no T, né? Por quê? Porque o N nós já sabemos que é o número de mol. O R é a constante universal dos gases, 8,31 Joule mol Kelvin, né? É 8,31 porque está no SI, ó. E a temperatura do gás que tem que ser dada em Kelvin. Tá bom? Então, quando perguntar, você diz, é 3,5 de nRT. Ok? E, para fechar aqui nossa aula, nós vamos aqui para esse nosso pequeno exemplozinho. Tá bom? Então, só recapitulando, ó. 3,5 de nRT. Ok? Então, ele diz, considere a constante universal dos gases, avalie, ó, 4 mols de um gás ideal no seguinte caso. Qual a energia dessa quantidade de gás, caso seja mantido, ó, 60 Celsius. Qual a energia interna desse gás, caso seja mantido? Qual a variação de energia interna desse gás, caso a temperatura aumente? Caso ela aumente.
E o que ocorre com a energia interna dessa quantidade de gás? Caso a temperatura diminua. Pronto. Então, vamos lá para o primeiro item. Vou botar para cá. Já lemos, né? Vamos aqui para o primeiro item. A temperatura vai se manter constante. Ó. Então, se a temperatura se mantém constante, ó, 4 mol, então, essa temperatura vai se manter constante. Então, está em graus Celsius, vou passar para Kelvin. Sempre para Kelvin. Professor, como é mesmo que passa? Aquela formulazinha, ó. TK é TC mais 273. Então, aqui eu somei, ó, 60 mais 273, ok? 60 mais 273 dá 333. Como ele quer que a temperatura seja mantida constante, ele quer somente a energia interna. 3,5 de nRT, não tem delta. Por quê? Porque só essa temperatura. Então, vamos lá. Vamos substituir. Quantos mol? 4. R, tá aqui, ó. 8,31 joule mol Kelvin. Né? Mol está em mol. Kelvin está em Kelvin. Tá vendo? Ó, se eu colocasse em Celsius, não daria certo aqui com Kelvin. Então, vamos lá. Ó. 3 vezes 4 vezes 8,3 vezes 333. Professor, você botou aqui 8,31. Eu arredondei aqui, ó. Desprezei 1, certo? Coloquei só 8,3. Então, é só eu divido aqui, ó. Corta aqui 2 com 2. Ó. Simplifico, né? 2 dividido por 2, 4 dividido por 2. Que aqui dá o quê? 2, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8,3 vezes 333. Que dá 16.583,4 joules. Aí eu transformo. Ó. Eu volto aqui da joule. Eu volto aqui quantas casas? Ó? 1, 2, 3, 4, né? Eu voltei 4 casas. Ó. Por isso que ficou aqui esse 4 em cima. Ok? Tudo bem? Beber aqui mais um pouco de água. Ok? Todo mundo vivo aí? Vamos para o B, para a gente terminar, né? Só falta 8 minutos nossa aula. Então, B, ó. Quando aumentar a temperatura, estava em 60, foi para quanto? 120. Mesma forma, ó. Transformo de novo, ó. Certo? Transformo. TC, 120 mais 273 dá 393. Então, o que eu faço? 3,5 de N delta T sobre 2. Professor, de novo, por que aqui é U e por que aqui é delta U? Porque aqui ele quer a variação. Aqui minha temperatura aumentou, ó. Aumentou, diminui, certo? Ele quer a variação. Então, eu substituo novamente, ó. 3 vezes 4 vezes 8,3. Temperatura final, 393. De onde foi que veio esse 393? De onde foi que veio? Era 120. Eu somei 120 mais 273. Eu estou passando de Celsius para Kelvin. Não pode estar em Celsius, tem que estar o quê? Em Kelvin. Então, 393 veio dessa transformação. O que eu faço aqui? Ó? Vou simplificar. Aqui eu divido por 2, certo? E aqui eu vou dividir por 2. Ó. 2 por 2 dá 1. O que eu faço? Ó? Divido por 2. Que dá o quê? Dá 1. Divido por 2. Que dá o quê? 2. E vou fazer essa subtração aqui, ó. 393 menos 333. Ele estava a 60 e foi para onde? 120. É assim, ó. Temperatura inicial, 60 Celsius. Temperatura final, 120 graus Celsius. Só que 60 Celsius é 333 Kelvin. E 120 Celsius é 393 Kelvin. Professor, e como é que você chega a essa transformação? Por essa formuletazinha aqui, ó. Que eu levo de Celsius para Kelvin. Fiz aqui, ó.
fiz aqui a subtração, e aí eu saio multiplicando, tá bom? Vou apagar aqui, ó. Vou deixar só esse principal aqui, ó. Então, simplifiquei. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6, vezes 8,3, vezes essa diferença. Dá 2.988 joule. Vamos transformar para a potência de 10. Puxa aqui, ó. 1, 2, 3 casas, tá certo? Ficou vezes 10 a terceira de joule. Ok? Então, tá aí, ó. Em uma, quando a temperatura se mantém constante, eu tenho só a minha energia. E quando a temperatura aumenta ou diminui, eu tenho a variação da minha energia interna. Ok? E aí ele pergunta, ó, o que ocorre com a energia interna dessa quantidade de gás caso a temperatura diminua? Se a temperatura diminuir, o que acontece com a energia interna? Diminui também. Lógico, né? Então, muito simples. Ó. Se a temperatura diminui, certo? A energia interna diminui. Beleza? Então, tá aí a nossa aula, tá bom? Então, em resumo, nós vimos duas coisas. Trabalho, que depende do volume, e a minha energia interna, variação da minha energia interna, que depende de quê? N, R, delta T. Ó, sobre 2. Lembrando, cuidado que, ó, até colocar aqui, ó. Cuidado que às vezes, ó, PV é N, R, delta T. Às vezes ele não te dá o NR delta T. Aí você coloca aqui no lugar de NR delta T, você pode colocar também a pressão e o volume, tá bom? Então tá aqui, ó. Só aprendemos essas duas coisas hoje. Trabalho depende do volume e a energia interna depende da minha temperatura. N é constante, R é constante. O número de mols é constante, tá bom? O número da matéria se mantém constante. E a temperatura aumenta ou diminui. Beleza? Então tá aí o resumozinho da nossa aula de hoje. Ó. Você pensa que foi muita coisa. Não, é porque eu dei os exemplos logo. Então só aprendendo duas coisas. Trabalho realizado por um gás e a energia interna de um gás. Beleza, galera? Alguma pergunta? Então tá aí o resumozinho da nossa aula. Beleza?